o primeiro tema do meu primeiro podcast, o início mais difícil da minha vida. Quase todo início é difícil, é meio assustador fazer algumas coisas pela primeira vez. E iniciar uma vida radical e oposta a quase tudo que a gente vê e que a gente vive é incrivelmente assustador. E essas palavras podem até parecer não combinar, mas quando se trata de se tornar um verdadeiro cristão, elas juntas fazem todo sentido. A minha intenção é falar sobre a realidade de uma vida com Deus, de uma mudança de vida através da ação de Deus e tirar um pouco dessa ideia de que quando a gente aceita Jesus, a nossa vida muda como num passe de mágica. Eu não concordo com essa comparação porque a mágica, ela é uma ilusão e Deus, ele vai muito além disso, ele é bem real. E eu pude entender isso na prática, porque Deus, ele nos chama a todo instante. Em Jeremias 31, 3 e 4 diz assim: Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, ó Virgem Israel, você será reconstruída. E aqui está bem claro que Deus, ele não só com Israel, mas com todos nós, ele está sempre nos atraindo, né, para que a gente receba da sua graça, para que a gente conheça mais ele. E eu me sentia atraída por Deus e eu tinha essa ideia de que depois que eu aceitasse Jesus, a minha vida ia mudar da água para o vinho, eu ia dormir de um jeito e ia acordar de outro. E eu ainda não entendia essa última parte que diz: você será reconstruída. A reconstrução, ela é um processo doloroso. É muito mais fácil, por exemplo, você construir uma casa do que você reconstruir ela, do que você derrubar paredes e tirar entulho e consertar erros que talvez tivessem na outra casa. E é assim com a nossa vida. Quando Deus nos chama para uma reconstrução, Ele não está falando que vai ser fácil, mas Ele está dizendo que é possível e que vai ser o melhor para nós. E comigo aconteceu da seguinte forma. Eu vou continuar usando o exemplo da casa, porque eu acho que no momento é o mais fácil para a gente conseguir enxergar a situação. Eu cresci na igreja, a minha família era inclusive dessa igreja que eu ainda frequento hoje, que é a Igreja Quadrangular, que eu amo de coração. E eu cresci até a minha adolescência dentro de princípios cristãos. Só que depois eu me afastei, completamente, como se eu tivesse esquecido tudo que eu tinha aprendido, e eu vivi coisas muito ruins que trouxeram consequências graves para minha vida, que me trouxeram marcas, que me trouxeram traumas. Eu me permiti ser muito machucada, eu prejudiquei outras pessoas, prejudiquei a minha própria vida. E é como se eu estivesse destruindo a casa que eu comecei a construir com Deus, né? Eu trouxe para dentro dessa casa móveis velhos, né? Tinha as luzes queimadas, vazamento nos canos de água, as paredes completamente acabadas. E foi dessa forma que eu voltei para Deus, com essa casa toda feia, toda acabada, cheia de tralha, cheia de entulho. E quando eu aceitei Jesus, porque eu cresci na igreja, né? Mas eu nunca tinha tido um relacionamento de verdade, eu e Deus. Era sempre por intermédio da minha família ou dos pastores, né? E quando eu voltei, eu tive esse choque de realidade. Eu falei: nossa, eu aceitei Jesus, mas a minha vida ainda tá desse jeito. Como assim? Eu achava que tudo ia mudar como num passe de mágica. E não foi assim que aconteceu. E eu falava: mas o teu jugo é suave e o teu fardo é leve.
Só que hoje eu consigo enxergar que Deus, ele não tá falando que ele vai tirar todos os problemas da nossa vida, sendo que a culpa foi minha, foram coisas que eu trouxe para minha vida durante anos, né? E como é que ele ia simplesmente estalar o dedo e fazer tudo sumir? Ele pode fazer isso, sim, ele é o Deus do impossível. Mas ele não age dessa forma, porque onde estaria o livre-arbítrio se ele simplesmente mudasse a minha vida porque ele quer mudar a minha vida? Na verdade, eu tinha que querer reconstruir essa casa. E esse foi o início mais difícil da minha vida, porque quando eu abri os meus olhos e eu entendi que eu precisava reconstruir a minha casa, né? Reconstruir o meu caráter, eu já tinha perdido uma peça fundamental da minha vida, uma pessoa super importante na minha vida, que é alguém hoje, assim, que até hoje que eu conheci, que mais se parece com Jesus, que foi meu avô. E eu vivia todas as experiências que eu tinha tido com Deus até eu voltar, tinha sido por intermédio dele. E eu tive que, naquele momento, colocar a minha cabeça no lugar e pensar, não, eu preciso ser racional. É óbvio que Deus, ele ia estar comigo em todos os momentos, mas eu vivo no mundo, eu ainda sou ser humano. Galera, os nossos problemas só vão acabar quando a gente for pra glória, quando Jesus voltar, a gente estiver no céu. Só lá a gente não vai mais ter tristeza, a gente não vai mais ter momentos ruins, lembranças ruins. Mas até então a gente vive aqui nesse mundo e a gente precisa fazer a nossa parte para que Deus possa fazer a parte dele na nossa vida. E a partir do momento que eu entendi isso, que não seria como mágica, mas que seria muito mais leve, muito mais suave do que continuar dando murro e ponta de faca, tentando mudar sozinha, tentando ter uma vida melhor sozinha, as coisas começaram a ficar diferentes, eu comecei a enxergar diferente, eu comecei a enxergar o amor de Deus, eu comecei a me sentir amada, e a cada não que eu dizia era dolorido, a cada correção, todas as vezes que eu olhava para mim, eu dizia, nossa, como eu sou essa pessoa, como eu faço isso. Deus, ele ia me acrescentando de alegria, de paz e de força, e eu ia subindo aqueles degraus devagar e sempre, sabe? E me aproximando cada vez mais dele. E até hoje é assim, eu ainda tenho muitas coisas na minha vida que me doem de dizer não, mas eu consegui entender que o nosso Deus, ele é um Deus real, e por ele ser real, por ele entender a nossa natureza humana, as coisas não mudam do dia para a noite, as coisas não vão mudar com o estalar de dedos, mas é maravilhoso mudar com ele, é maravilhoso reconstruir, é como se fosse ele do meu lado, me ensinando a construir uma parede nova, ele tá me ajudando ali a carregar os móveis para fora da casa, móveis que eu não tenho força para carregar sozinha, que são muito pesados para mim. É como se fosse isso. Ele ali sendo o apoio, ele sendo a base de tudo na minha vida. E foi exatamente o que eu percebi, que eu não precisava de mágica e que sim, eu precisava enxergar a realidade para que eu pudesse sentir o amor de Deus de maneira assim, tão viva, tão presente na vida, no dia a dia mesmo. E a reconstrução da minha vida, a entrega da minha vida para Deus, passou da parada mais difícil e assustadora que eu vivi para o que eu tenho de mais incrível, que é viver de maneira tão real o sobrenatural de Deus na minha vida.